Nadab e Abiú, após se embriagarem muito com vinho e jogarem conversa fora, esnobar o irmão e não seguirem os conselhos de seu pai Arão, eles entram no tabernáculo para acender o incenso, mas em horário não permitido por Deus. E ao insistirem em essa atitude e zombarem ainda, eles morrem fulminados por Deus. Arão se desespera, mas nada pode fazer, e é orientado a ficarem dentro do tabernáculo junto dos outros filhos sacerdotes. Joquebede e Zípora conversam todas bem felizes e animadas após uma festa. Mas essa alegria não dura muito. É quando Moisés entra na tenda e, com semblante caído, Zípora e sua mãe lhe perguntam o que houve. Moisés dão a elas então a triste notícia. Elas e os demais familiares choram muito a morte de Nadab e Abiú, e mais tarde eles cantam um louvor a Deus para amenizar a dor. Arão, então, triste e tentando segurar o choro, e também sem poder sair do tabernáculo, ele recebe novas instruções de Deus, que o diz: Arão, vejo a sua dor, e não é o meu desejo que o que aconteceu se repita. Por isso, de hoje em diante, vinho ou bebida forte não devem mais ser consumidos por você e seus filhos antes de entrarem na tenda da congregação. Este será um estatuto perpétuo entre suas futuras gerações, para fazer distinção entre o sagrado e o profano, entre o imundo e o limpo, e para que ensine aos filhos de Israel todos os estatutos que tenho falado por intermédio de Moisés. Esta missão eu confiei só a ti e à tua descendência. Arão então agradece a Deus pela confiança depositada nele e simplesmente recebe de Deus instantaneamente, eu acredito, que um alívio. Antes de continuar, quero lhe pedir algumas coisas bem rapidinho. Assista um resumo no Capricho. Analise e deixe sua opinião. Se possível, interaja. Mas se gostares, faça-o chegar a mais pessoas. E se pretendes acompanhar o canal, faça o mais importante. E na sequência, hebreus celebram a Páscoa e Moisés e familiares relembram a saída do Egito. Arão também faz um discurso diante de seus familiares e o outro filho também não fica de fora ao expressar diante dos seus. Neste momento muito especial, eles festejam felizes e animados, enquanto Arão e Joana trocam olhares. Já Josué admira a força de coragem dos irmãos, diante as tais circunstâncias que respondem que somente Deus pode fazer eles permanecerem firmes de pé. E quando de repente a nuvem que os guia começa a se movimentar, e eles ficam felizes, entendendo que chegou a hora de partir. Arão então manda Josué ir imediatamente avisar Moisés que a nuvem se moveu. Na sequência, eles saem rumo a um novo destino que a nuvem mostra para eles acamparem. E então, já estando acampados em outro lugar, o povo continuam a murmurarem, e Moisés fica indignado com os hebreus e se desabafa com seu irmão Arão,
que o aconselha a tomar cuidado com parte do povo que está tentando descontar suas fraquezas em outros. E enquanto ele conversa com seu irmão, lá na outra tenda, os reclamões murmuradores seguem sendo opositores e atrasando as bênçãos de Deus, sob a fala de Corá, que tenta dividir o povo, e ainda insultam Deus para que fale com eles. E Deus então envia fogo do céu, e o acampamento começa a pegar fogo. Enquanto eles fazem de tudo para apagarem o fogo, Corá se demonstra estar transtornado ao não conseguirem conter o fogo, e vendo tudo sendo cada vez mais sendo destruído, eles vão até Moisés pedirem para ele pedir para Deus o ajudarem. Moisés então se ajoelha e implora a Deus, que o ouve e apaga o fogo imediatamente. Só que depois Moisés vai e confronta Corá por questionar Deus e despertar sua ira. Ele pergunta a ele se ele está se levantando contra ele também. Corá então responde que não, e que apenas questiona algumas decisões dele, e que está cansado de ficar vagando pelo deserto. A conversa então fica mais acalorada quando ele diz que perderam tempo construindo o tabernáculo. Ele então é aconselhado por Moisés e Josué, que permanecerão desconfiados e ficarão de olho em Corá. Em mais uma reunião, o povo pressiona Moisés por comida, dizendo até que no Egito era melhor, se tratando de alimentos, e que não aguentam mais comer maná. Apesar do apelo de Josué para acalmá-los, nada adianta. Eles seguem reclamando e começam a olharem para o céu, implorando por carne. E alguns até dizem que maldito foi o dia em que saíram do Egito. Moisés, então, muito pressionado, sai para fora e vai mais uma vez falar com Deus e pede ajuda dele para lidar com as reclamações do povo, e recebe de Deus instruções. Ele então volta até a tenda e anuncia que Deus mandará carne por um mês. Seguindo então Joquebede e Zípora, comentam sobre a pressão que Moisés está vivendo. Zípora chega até dizer que às vezes dá vontade de voltar para Midian, pois lá Moisés era muito respeitado. E as duas temem pela vida de Moisés, mas sabem que ele está nas mãos de Deus. E na sequência, então, Deus cumpre o que prometeu, enviando codornizes para alimentar o povo, até sair carne pelo nariz de alguns. Joquebede, antes de ir pro rio, toca no rosto de seus dois filhos, Moisés e Arão, e em seguida os abraçam, os chamando-os de filhos amados, parecendo, sem saberem, ser uma despedida. Na sequência, então, ela pega seus netos e bisneto e vão para o rio. Chegando lá, Joquebede, Zípora, Miriam e as crianças se banham, lavam roupas e se divertem bastante. E Joquebede olha para o horizonte e agradece a Deus e se sente realizada pelos feitos dele para com ela e seu povo. Ela então se assenta para descansar, canta um louvor e morre. Em um momento emocionante, os hebreus se despedem de Joquebede. Miriam fala sábias palavras em seu discurso
enaltecendo sua mãe, dizendo que se não fosse ela, tomara a decisão de colocar Moisés no cestinho e no rio Jordão. Eles não estariam ali através de Moisés. E em seguida ela canta um louvor e todos se emocionam. Um tempo se passa então, e Miriam vai até a casa de Moisés falar com seu irmão, mas é impedida por sua esposa Zípora, alegando que Moisés está muito cansado e abatido, e diz para ela voltar mais tarde. Ela disse que é irmã dele e que após o sepultamento da mãe deles, eles ainda não se falaram a sós. Mas ao tentar passar, é cercada mais uma vez pela mulher de Moisés. E então ela sai de lá e vai se queixar com Arão, que tenta amenizar a situação. E enquanto eles conversam, ela diz que Moisés parece não estar dando conta de liderar o povo e que ele deveria pedir ajuda deles. Porque, afinal, Deus não fala só com Moisés, como fala com Arão também, diz ela. E então Deus o interrompe e ordena que Arão e Miriam vão até o tabernáculo. E na sequência ele fala a mesma coisa para Moisés. E quando estando os três lá, na presença de outros hebreus, Miriam é punida com lepra, após questionar a missão dada a Moisés por Deus. Moisés ainda intercede por ela, e Deus lhe responde dizendo que ela deverá ficar afastada do seu povo durante 7 dias. E na sequência, então, Miriam se abriga em uma caverna no deserto, levada por Corá. Se você ficou aqui até agora, é porque gostou do resumo, não é mesmo? Então, antes de ir embora, queira deixar seu like e também um comentário, se possível. E se possível for, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Quero te lembrar também que muito breve começa a nova superprodução da Record TV Reis. E aqui neste mesmo canal você acompanhará o resumo de todos os capítulos. Vale te lembrar também que em maio começa a nova série da Record TV, Todas as Garotas em Mim. E aqui também você acompanhará o resumo de todos os episódios. Por isso, inscreva-se e ative o sino de notificações para ser avisado desses resumos e também demais vídeos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.